Eu quero mostrar para vocês esta exposição, a importância da apologética, a importância do estudo teológico. Você já viu aqui nessa primeira imagem, que não sei como vocês chamam isso aqui, lá no Brasil, lá em São Paulo é arapuca. É aqui também? É. Hoje nós vivemos um tempo em que há muitas arapucas teológicas que estão sendo ensinadas. O pastor Felipe disse bem, aquela viagem que você está fazendo, aí na ilustração dele, em que você não tem a opção, né? A pessoa que está afogando, se você entregar para ela um bote salva-vida motorizado, ela vai agradecer você. Mas se você lançar para ela uma barra de ferro, ela vai se agarrar também na barra de ferro, porque ela está morrendo e ela precisa se salvar. Então as seitas, elas entram nessa lacuna da missão da igreja. Entenda que as seitas existem porque há uma necessidade, uma carência no ser humano de conhecer o mundo espiritual, de conhecer a Deus, e o diabo, entendendo ou sabendo desta necessidade humana, ele produz teologia, ele produz ensino não de acordo com a palavra de Deus. E homens que dão lugar ao diabo, eles são usados para criar doutrinas, para inventar ensinos extrabíblicos ou antibíblicos, e assim as pessoas começam a ser seduzidas. Eu disse aqui para os irmãos do número dos testemunhos de Jeová que já foram evangélicos em algum momento. E eu acredito que no diálogo com as testemunhas de Jeová, no diálogo com os mormons, diálogo com os adventistas do sétimo dia, diálogo com os espíritas, a maioria de nós tem muita dificuldade de fazer uma defesa daquilo que crê, porque ele também não sabe exatamente como ele crê. Então a falta do ensino sistemático na escola bíblica dominical é um projeto quase falido no Brasil. Igrejas com 100 membros, 30, 20 pessoas participam de escola dominical. Os demais não dão a devida importância a esse tipo de reunião. Jesus, nesta passagem que nós estamos vendo, Mateus 24:4, ele levanta, nos adverte desta possibilidade de você ser enganado. E ele diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Você está diante de tanta oferta religiosa, diante de tanto ensino religioso, que mesmo que você esteja na verdade como você está, conhecendo a palavra de Deus, se você não a conhece suficientemente, se você não está firmado suficientemente, você corre um risco de ser contaminado com ensinos, com doutrinas falsas. Você pode abrir comigo a palavra de Deus? Hoje nós vivemos um tempo em que o relativismo da verdade é um dos grandes males, em que você ensina a verdade para uma pessoa e ela tem contato com outros ensinamentos e ela fica em dúvida qual verdade é a verdadeira informação. Esta pergunta você vai encontrar aqui no Evangelho de João, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 37. Veja o que está escrito. Evangelho de João, capítulo 18, a partir do versículo 37. Disse-lhes, pois, Pilatos: logo, tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí Jesus começa provocando Pilatos. Jesus começa instigando Pilatos a pensar a respeito da verdade. Disse-lhes Pilatos: que é a verdade? Olha que pergunta capciosa, que pergunta ao mesmo tempo interessante. E essa pergunta feita por Pilatos há 2000 anos atrás é a pergunta que está na mente das pessoas de hoje até hoje. O que é a verdade? O que é a verdade? E aí predomina no coração dos homens
que a verdade não existe, a verdade é relativa. E quantas vezes nós como crentes, nós como servos de Deus, também ficamos em dúvida em relação àquilo que nós cremos. Quantos de nós, tantos anos da igreja, por não termos o devido cuidado e diligência de estudarmos as Escrituras, nós passamos a ser contaminados com esse espírito do relativismo que Pilatos expressou há 2000 anos atrás, e perguntamos: será que o que eu acredito é correto? Será que aquilo que me ensinaram é o correto? E é por essa razão que nasce esta possibilidade da apostasia, nasce essa possibilidade de você se desviar da verdade. Jesus dizendo então: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Meus irmãos, e só tem um jeito de sermos preservados do erro, só tem um jeito de sermos preservados da heresia, do falso evangelho, é conhecendo profundamente a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma libertação não só espiritual, mas é uma libertação também intelectual. Ocorre que hoje nós estávamos inclusive conversando sobre isso. Muitos irmãos, quando chegam nos cultos para ouvir o pastor pregar, por melhor que o pastor seja na exposição da palavra, esse crente está acessando a internet, esse crente está nos canais do YouTube, assistindo pregadores em canais de televisão, pregadores que têm programas na televisão, e quando eles sentam nas igrejas, eles já estão com a mente povoada de novas ideias. E esse é um problema da igreja, a igreja que não tem uma identidade doutrinária, uma igreja que não tem uma sistematização do ensino. Mais referências bíblicas de como nós precisamos tomar cuidado com essa questão. Mas em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Então há muitas doutrinas que são preceitos de homens, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a palavra de Deus, são ensinamentos humanos, e nós estamos presos a eles, nós estamos ligados a ele, e confundindo esses ensinos com a palavra de Deus. Como a grande maioria de cada 10 crentes, 9 nunca leram a Bíblia uma única vez. De cada 10 crentes, 9, pesquisa da CEPAL de 2004, de cada 10 crentes, 9 nunca leram a Bíblia integralmente. E nesse número estão muitos pastores, inclusive, que nunca leram a Bíblia totalmente. Nós vemos campanha de todo tipo nas igrejas, mas uma campanha para ler a Bíblia totalmente é uma raridade. Eu lancei esse ano lá na igreja, que pastorei, Igreja Batista Etnos em Guarulhos, uma campanha de leitura da Bíblia em um ano. Há muitos planos de leitura da Bíblia em um ano, mas por desconhecermos a palavra de Deus, nós estamos sujeitos a esse risco, a esse perigo. Veja o que Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nós vimos no versículo anterior doutrina de homens, agora nós estamos vendo doutrinas de demônios. Tudo aquilo que não é conforme a palavra de Deus pode ser considerada uma heresia, pode ser considerada uma distorção da verdade. É falso esse ensino de que a verdade depende do ponto de vista. É falso esse ensino de que a verdade depende de cada um. A verdade de Deus é absoluta, e isso incomoda a intelectualidade humana, isso incomoda muita gente, né? É você dizer que a palavra de Deus é inerrante, que a palavra de Deus é a única informação verdadeira a respeito da vida eterna, a respeito de Deus. Aí as pessoas se perguntam: mas o que eu vou fazer com o Alcorão? O que eu faço com o budismo, que é milhares de anos mais antigo do que o cristianismo?
E por que a Bíblia, escrita por homens, é mais confiável do que o livro de Mórmon? Por que a forma com que os evangélicos ensinam é mais confiável do que o que os espíritas ensinam? E nós começamos a discutir essas coisas, e esta palavra de Paulo é um alerta do Espírito Santo. Veja que o assunto é sério. O Espírito Santo está aqui expressamente chamando a atenção da igreja, dizendo que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. E mesmo calvinistas, que entendem que a salvação ela é eterna e a pessoa não pode perder a salvação, há mesmo nos círculos calvinistas que entendem que o único meio de perder a salvação é justamente o pecado da apostasia. O que é a apostasia? É quando você nega todas as doutrinas vitais do cristianismo. Quando você nega o sacrifício expiatório de Jesus. Quando você soma a sua salvação às obras e querendo com isso se justificar diante de Deus. Dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas e demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então o ser humano tem essa inclinação ao erro. O ser humano, ele está com a sua mente cauterizada, com tantas informações que recebe, e são seduzidos por doutrinas e demônios. Imagine o inferno como uma grande faculdade teológica, produzindo ensino religioso falso, demônios usando homens que têm a mente cauterizada, e as pessoas são vítimas ou se entregam a esse tipo de falso ensino bíblico. Porém, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, a referência de 2 Timóteo 3, 1-7, porque destes números são os que se introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, e aí ele diz que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. E aí ele dá um exemplo aqui para Timóteo de Janes e Jambres, que resistiram a Moisés na libertação do povo no Egito, e ele diz que esses homens resistem à verdade. 2 Tessalonicenses 2:2, que não vos moveis facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quando você está na verdade, fundamentado na verdade, a palavra de Deus para você é que não vos moveis facilmente do vosso entendimento. Em São Paulo também nós usamos a expressão Maria vai com as outras. Não sei se aqui é conhecida de vocês. Hoje nós vivemos uma geração de crente que ele não pode ouvir um sopro de doutrina nova, ele não pode ouvir um burburinho de novo ensino religioso, que ele corre para ouvir o profeta novo, ele corre para ouvir aquela igreja ou participar daquela igreja onde está acontecendo um movimento. A palavra de Deus é que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Paulo está aqui alertando os tessalonicenses sobre a questão da volta de Jesus, que era um problema que eles estavam enfrentando. Estavam ensinando que Jesus estava para voltar aqueles dias, e com isso fazendo a rapa dos bens dos crentes, né? Como muitas igrejas hoje, né? Que com tantas teologias falsas, o fundamento ou o objetivo final é o aliciamento dos bens alheios, mas a palavra de Deus nos traz esse alerta, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Só pode estar sereno, como é o personagem deste versículo de 2 Tessalonicenses, quem está firmado na verdade. Nós precisamos, aqui eu acho que o que eu fiz aqui? Isso, desculpem. Outra referência, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias
virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. 1 Pedro 3,15: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. E esta palavra de Pedro é um puxão de orelha em cada um de nós. Quem de nós está pronto para responder com mansidão e temor qualquer que vos pedir a razão da vossa esperança? Crentes com habilidade nas Escrituras, crente com habilidade na palavra de Deus, que responda às indagações, aos questionamentos que estão fazendo a cada um de nós. Judas 1: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrevermos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Nós estamos trabalhando aqui o tema, a importância da apologética, a importância do entendimento, da compreensão teológica. A exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Irmãos, estáis firmes, aí pode ser até da conferência, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavras, sejam por epístolas nossas. Todos esses versículos estão nos desafiando a pensar a palavra de Deus como verdade absoluta e não negociar as doutrinas, os ensinamentos da palavra de Deus. E nós vemos esse grande desafio, a batalha da fé, a defesa da fé de Judas, capítulo 3, nas palavras desse grande teólogo J.G. Machen, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Ele diz assim: se a igreja perder a batalha intelectual em uma geração, a evangelização ficará mais difícil na geração seguinte. Uma igreja que em uma geração ela perder a sua batalha intelectual, ela não conseguir afirmar a verdade, ela é derrotada, ou ela terá maior dificuldade para evangelizar a geração seguinte. E hoje talvez o problema que nós temos da evangelização seja porque os nossos antepassados negligenciaram o ensino ou a propagação adequada da palavra de Deus. Então hoje você vai chegar com as pessoas, evangelizar, já não é mais suficiente as 4 leis espirituais de Bill Bright, já não é mais suficiente João 3,16. Você sai para a evangelização, você precisa conhecer profundamente as doutrinas bíblicas, porque você vai se deparar com pessoas que vão questionar, vão fazer levantamentos a respeito da sua fé, porque elas estão com acesso a muitas informações que no passado não tinha. Você saía há 50 anos atrás, 40 anos atrás, e evangelizava numa praça, as pessoas nem tinham livros. A internet chegou em 85. As pessoas não tinham acesso a outros ensinos, e quando elas te ouviam, elas estavam com a mente menos contaminada para serem convencidos, para aprenderem a palavra de Deus. Mas hoje, você vai para as ruas e você vai encontrar pessoas questionando a sua fé. Por que a Bíblia é inerrante? Por que a Bíblia não contém erros? Por que a Bíblia é inspirada? Por que Jesus é Deus? Deus existe, e tantos outros questionamentos que a sua fé é testada a cada dia. Eu estou aqui colocando a foto desses 2 personagens, eu acredito que vocês conhecem o primeiro, Jimmy Swaggart, um evangelista norte-americano ligado à Assembleia de Deus dos Estados Unidos, homem de Deus, um estudioso. Nos pode dizer que Jimmy Swaggart é um homem leigo da Bíblia, é um ensinador, mas ele aceitou um debate com Almir Didat, o maior apologista do islamismo no mundo, considerado C.S. Lewis do islamismo,
considerado um Josh McDowell do islamismo. E Jimmy Swaggart foi humilhado em rede nacional da CNN, perdendo um debate a uma outra confissão religiosa não estava preparado. Num outro debate, justamente Josh McDowell, daquele livro Evidências que Exigem um Veredito, que é uma obra que eu recomendo aos irmãos para que a sua fé nessa área da ciência, nessa área da filosofia, que é uma área muito difícil de você discutir, de você conhecer, essas duas obras, as obras, tanto Evidências que Exigem um Veredito 1, como Evidências que Exigem um Veredito 2, volume 2, de Josh McDowell, são obras fundamentais para você conhecer a palavra de Deus, a revelação das Escrituras, porque a Bíblia merece confiança, porque Jesus é um personagem histórico, e tudo isso foi bem exposto por Josh McDowell nessas duas obras. Irmãos, se nós estamos diante de um desafio como esse, nós estamos enfrentando problemas, porque nós já temos uma situação de apostasia da nossa liderança. A apologética, o conhecimento teológico se faz tão urgente, tão necessário, que você se preocupe em entender a palavra de Deus, que você se preocupe a estudar as Escrituras, que hoje nós temos o desafio já de voltar a evangelizar pastores, ou tentar conquistar pastores de novo para o Evangelho, porque há um aumento do caso de pessoas que se afastam do Evangelho. Eu não sei se vocês conhecem o caso de João de Deus, pastor presidente de um campo da Assembleia de Deus, se não me engano, acho que no Ceará ou no Pernambuco, né? E a filha dele se converteu ao islamismo, casou com um árabe muçulmano, e ele foi algumas vezes levado pela família da noiva para o Oriente Médio. Lá teve todo um confronto bíblico pelos teólogos islâmicos, e o islamismo tem crescido no Brasil grandemente, né? Eles têm distribuído o Alcorão nas cestas básicas, nas regiões pobres de São Paulo, mesquitas estão sendo construídas, muita a presença islâmica no Brasil. E João de Deus, um pastor, presidente de uma igreja, foi seduzido, apostatou da fé, aquilo que Jesus disse lá no comecinho: acautelai-vos que ninguém vos engane. Mas não é o único caso. Nós temos o caso do pastor Israel em Santo André. Esse pastor, eu conheci ele, tentei dialogar com eles algumas vezes, mas ele já estava seduzido pelo islamismo, também abandonou o Evangelho. E há o testemunho deles pela internet, e os muçulmanos estão usando muito bem essas ferramentas, porque os muçulmanos entendem o seguinte: o Brasil é a grande porta da América Latina. Se nós islamizarmos o Brasil, nós islamizaremos toda a América Latina. E hoje, irmãos, quando você olha para o Oriente Médio e vê todo o norte da África muçulmano, toda a Ásia islâmica, você fica pensando o seguinte: puxa vida, sempre existiu o islamismo nesses lugares? Não, eram todos territórios cristãos. Toda a Ásia, Paulo evangelizou. Todo o norte da África, o evangelho chegou e era cristão até o 8º século. Mas hoje é mundo islâmico, onde acontece o maior índice de perseguição ao evangelho no mundo, nessas regiões. Então, quando você olha para o Brasil, você olha para a América Latina, mundo cristão, você fica pensando que isso não é possível daqui 100, 200, 300 anos. Foi o que disse J.G. Machen: se a igreja perder a batalha intelectual em uma geração, a evangelização se torna difícil na geração seguinte, e nessa esteira as gerações vão abandonando a fé cristã. Vocês estão vendo o que está acontecendo na Europa. A Europa que abandonou a palavra de Deus, a Europa que se secularizou, palco dos avivamentos do século XVIII, século XIX, século XVII, aonde está o coração do cristianismo moderno. A Europa se secularizou, e agora a Europa está sendo islamizada. A Inglaterra tem bairros da Inglaterra, da Holanda, da França, que já são majoritariamente muçulmanos, que os cristãos não podem mais morar. Eles estão sendo expulsos das suas casas, porque se continuarem morando nesses bairros de países cristãos, ou de países
que é considerado laicos, né, que a religião não é oficial, mas redutos do cristianismo estão sendo transformados em mesquitas, lojas transformadas em mesquitas, muitas igrejas, e eu conheci 2 igrejas na França, que eram igrejas evangélicas e hoje são madras, ou seja, centro de ensinamento islâmico. Pastor Francisco Araújo, famoso na televisão como um ex-pastor que se tornou católico e professor de teologia do catolicismo. O ex-pastor Claudion Amaral também tornou-se foi mais longe, fez todo o seminário e se tornou padre católico. Pastor Neemias Mariem, um famoso caso brasileiro de um pastor presbiteriano, que por natureza são pessoas que buscam o estudo. A igreja presbiteriana é uma igreja que tem uma sistematização do ensino muito boa, mas foi convencido pelo ensino reencarnacionista e é hoje um arauto, faz seminários que lotam auditórios para ouvir o seu testemunho e aprenderem a respeito da reencarnação. Pastor Luiz Alexandre, da igreja Sara Nossa Terra, também se tornou agora um dos líderes da igreja messiânica no Brasil. Pastor Silvio Garcia, esse eu conheci pessoalmente, tornou-se sacerdote da Umbanda. Eu estou aqui citando alguns casos para os irmãos, que nós estamos falando da importância da apologética, a importância de uma pregação eficaz, de uma pregação bíblica, de se conhecer doutrinas, de se conhecer a palavra de Deus. Eu vi um pregador dizendo que não existe auditório grande para shows evangélicos. Se você alugar o aterro do Flamengo, o estádio do Maracanã, se o show for bem feito, se tiver lá o Thales, o Fernandinho, vai bombar. Mas não existe auditório pequeno para culto de oração e ensino. Por mais cheia, e eu fico feliz por esse grupo significativo de irmãos que estão aqui, mas quantos poderiam estar? Nós deveríamos estar com cadeiras enchendo os corredores aqui. Mas enfrentamos esse problema com o pastor Silvio Garcia, que se tornou um sacerdote da Umbanda. Então, quando você está pensando apologética, quando você está pensando essa questão, é importante que você olhe para o mundo, e eu trouxe aqui algumas informações muito rápidas, que você está vivendo um mundo religioso, em que as religiões estão fervilhando, que o pensamento religioso é a marca do dia. Por mais que se pareça que as pessoas não estão engajadas na sua própria religião, a religião está presente no dia a dia das pessoas. Tá? Então hoje nós estamos falando de 192 nações geopolíticas no mundo, 24 mil etnias, 7 bilhões de pessoas, com diferentes nacionalidades, diferentes religiões. O mundo que você vive, o mundo que você prega o evangelho, é um mundo plural, um mundo que se diferencia em vários lugares. Aí você está vendo uma visão geral, né, do mundo, com o mundo chamado mundo cristão. Todo esse verdinho aí é o mundo islâmico. Tudo aquilo que está vermelho, o mundo hindu. Aquilo que está roxo ali é o mundo chamado ateu, né? Mas que na verdade é por causa da China, que oficialmente é uma nação que se considera sem religião. Mas as religiões minoritárias na China, confucionismo e tantas outras são ensinadas, o budismo também é muito forte. Mas todo esse mundo cristão é um grande desafio. Como é que nós dividimos hoje essa questão? Você olha para o mundo de hoje e você vê então essas grandes religiões, ou chamadas religiões majoritárias, e as religiões minoritárias. As grandes religiões são divididas em grandes e pequenas: cristianismo, judaísmo, islamismo, hinduísmo e budismo, considerando as 5 grandes religiões mundiais. E aí vem as religiões menores: zoroastrismo, animismo, que é mais a religião da África, em que as pessoas têm uma religião mais mágica, mais dos elementos naturais, confucionismo, sikhismo, jainismo, e as chamadas 2 religiões modernas, que é o ateísmo ou misticismo, ou a espiritualidade da nova era. Essas são as pessoas que vocês estão convivendo.
Então você olha para uma pessoa de uma cidade e você acha que ela é apenas um mecânico, apenas um lojista, mas ela pertence a um grupo religioso, ela pensa a religião por uma linha de pensamento, de interpretação. E aí nós temos as religiões minoritárias, ou assim chamadas seitas. Estima-se mais de 6.000 seitas no Brasil, e no mundo mais de 100.000 grupos sectários, dos mais diferentes. Nós citamos aqui meia dúzia: Testemunho de Jeová, Espírita, Mórmon, mas há mais de 100.000 grupos religiosos, chamados de grupos sectários no mundo, que podem ser divididos dessa seguinte forma: os grupos secretos, maçonaria, teosofia, rosacrucianismo e esoterismo. Aquelas chamadas pseudo-cristãs levam o nome de cristianismo porque Jesus é uma figura importante, ou basicamente a figura principal do movimento, embora um Jesus diferente da Bíblia. Mas são elas o mormonismo, Testemunho de Jeová, Adventismo Sétimo Dia, Ciência Cristã, a Família, Meninos de Deus, Ciência Cristã, os unicistas, né? Os espíritas, kardecismo, Legião da Boa Vontade, racionalismo cristão, os cultos afro-brasileiras, umbanda, quimbanda, candomblé, cultura racional, santo daime. Vá pensando se você conhece pessoa dessas religiões, se elas estão presentes na sua cidade. As seitas orientais que têm ganhado uma força muito grande no Brasil: Seixo Noye, Messiânica Mundial, Arte Mahikari, Hare Krishna, meditação transcendental, unificação, que é o monismo, né? O reverendo Moon, perfeita liberdade, ou a perfect liberty, né? São essas as religiões, basicamente as mais importantes ou as mais conhecidas no mundo. Esses dias um irmão da minha igreja falou: pastor, nós estamos tendo aula de yoga, nós estamos tendo aula de Seixo Noye na empresa, e somos convidados a participar, e o projeto da empresa é que as pessoas fiquem mais calmas, fiquem mais concentradas, através dessas chamadas religiões alternativas orientais. Elas estão presentes no nosso dia a dia. Veja a importância da apologética, a importância do estudo teológico. E você pensando que vir na igreja apenas basta. Você pensando que vir aqui cantar num louvorzão, bater palma lá no show do Thales, né? O Thales já veio aqui? O Thales é uma benção, não precisa falar mal do Thales, né? Mas você não vai aprender nada, você pode até desaprender, porque há muitas músicas que estão sendo cantadas, irmãos, que não tem base bíblica nenhuma. Esses dias o pastor não gostou que eu disse que uma música que eles cantavam muito lá tem um probleminha, né? Que diz assim, que você não vai morrer enquanto as promessas não se cumprir. Não é verdade, irmãos. Simplesmente não é verdade. Porque Hebreus capítulo 11, versículo 31, diz que toda aquela galeria da fé morreu sem ver cumpridas as promessas. E que negócio é esse que promessa, você não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir? De que promessa você está falando? Você entende as promessas de Deus? Quais as classificações das promessas de Deus? Aquelas que são inegociáveis ou relativas, aquelas ligadas à nação de Israel. E a pessoa fica se apegando nas promessas como se toda a promessa de Deus fosse para ela ou fosse para agora. E aí você inventa uma música que é uma massagem de ego: você não vai morrer enquanto promessas não se cumprir, quando que não tem fundamento nenhum na Bíblia. Então você precisa ter cuidado com essas coisas. As marcas das seitas, né? Revelações extrabíblicas, uma falsa base da salvação, uma esperança enganosa, liderança messiânica presunçosa, ambiguidade doutrinária, estou correndo aqui por causa do tempo, reivindicações de descobertas especiais, uma cristologia defeituosa. Esse é um problema em todas as seitas. A cristologia, ou a doutrina de Cristo, é contrária às Escrituras. E o problema, como diz o pastor Paulo Romero, o problema de se acreditar num Jesus errado é embarcar numa salvação errada e desembarcar num céu errado. Porque a salvação depende de você conhecer Jesus, mas o Jesus da Bíblia. E a salvação é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você precisa conhecer o Jesus da Bíblia, o Jesus das Escrituras. Mas as seitas com essas marcas, elas estão fazendo adeptos, estão fazendo
Igrejas, né? Exploração financeira, denúncia contra as outras, sincretismo religioso. Rapidamente, deixa eu ir só para uma parte aqui que eu acho importante para os irmãos. Por que elas surgem? Por que as seitas surgem? Por causa de uma inquietude no coração humano, há um plano humano. As pessoas são curiosas pelas coisas. E esses dias um colega meu, professor de teologia, falou: rapaz, me chegou um convite para fazer parte da maçonaria. E você só pode fazer parte da maçonaria se você é indicado por um maçom já de prestígio na loja. E eu falei: e aí, qual que é a sua posição? Olha, eu estou pensando. Você está pensando o quê, rapaz? Estão te convidando aí para o inferno, você está pensando: eu vou dar uma passadinha lá, se não for bom eu volto, né? Olha que não tem volta, hein? Cuidado! Plano espiritual, o diabo está por trás desse movimento, como nós vimos, né? As pessoas, olha aí o que Jesus disse, vós tendes por pai ao diabo, que quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Está vendo o problema da verdade, irmãos? O diabo, ele não gosta da verdade, e as pessoas são seduzidas pelo diabo justamente com uma falsa verdade, com uma mentira, porque não há verdade nele. Porque quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Quais os meios de recrutamento das seitas? A dependência, falta de autoconfiança, ingenuidade. As pessoas precisam participar de algo, elas acham legal participar de uma seita, de um grupo religioso. Lá ele é bem recebido. Às vezes as pessoas chegam na igreja, não são bem recebidas, e muitas igrejas, a porta de saída é tão grande quanto a porta de entrada, né? Não há relacionamento, não há koinonia na maioria das igrejas, e as pessoas se sentem acolhidas num outro grupo religioso, mas esse sentimento de dependência tem gerado muito fruto para as seitas. E as pessoas vão na casa, talvez, como pastor, eu nunca fui na casa de um membro da minha igreja, mas pode ter certeza que a seita já bateu na porta da casa dela. E é assim que normalmente funciona, que oferecer o estudo particular, vamos estudar as escrituras, vamos estudar a palavra de Deus, e assim começa. Você que é pastor, que nunca esteve lá com um membro da sua igreja, está lá um espírita oferecendo um curso gratuito, oferecendo um treinamento gratuito para o crente, para o membro da sua igreja, e você nem se percebe do risco que está ocorrendo. Sentimento de desilusão, né? As pessoas se sentem marginalizadas, frustradas, e elas se apegam a qualquer coisa, como aquilo que falamos, né? Então, esses são alguns meios, né, pelas quais as seitas recrutam seus membros, recrutam pessoas. Quais os meios de defesa contra as seitas, irmãos? Família estruturada. O problema de famílias, há muitos filhos, há muita gente nas famílias desestruturadas, e o ambiente familiar é um abrigo, é um lugar seguro para criar os seus filhos. Filhos que não são ensinados pela palavra de Deus em casa, e a palavra de Deus nos alerta: ensina o menino no caminho que pode andar, porque quando ele crescer não se desviará dele. Lares que não têm um culto doméstico, lares que o pai não ensina a palavra de Deus em casa, que não senta com o filho e ensina temas bíblicos. Você pode ter certeza que o seu filho está correndo o risco de ser seduzido por uma seita, e algumas seitas, vocês conhecem aqui o Henri Cristo? Quem conhece o Henri Cristo aqui? Vocês já viram as mocinhas, chamam as Henriquetes? Olha que coisa, as Henriquetes, tem as chacretes, né? Agora tem as Henriquetes. São mocinhas até 18 anos, não pode passar de 18 anos, são as discípulas desse falso Cristo brasileiro. Você já pensou o seu filho, a sua filha, vivendo na fazenda do Henri Cristo? Sendo adepto dessa seita? Famílias bem estruturadas. Então, quando nós falamos do ensino em casa, o papel fundamental da palavra de Deus em casa, você precisa levar isso a sério. Cuidado com seus filhos, eles estão sendo seduzidos por falsos ensinos religiosos, eles estão sendo seduzidos por falsas religiões. Como prevenir? Igrejas saudáveis, nós já ouvimos aqui muito sobre isso.
né? Jesus não nos quer tirar do mundo. O lugar da igreja é no mundo. O seu lugar é na sociedade. Não adianta correr para um monastério, não adianta correr para um monte, eu vou viver separado do mundo, não. Você precisa ser treinado da verdade e você é enviado por Jesus para o meio de lobos mesmo. Mas você precisa estar firmado na verdade. Igrejas saudáveis, meus irmãos, questionem o seu pastor. Estou aqui complicando a vida do pastor Felipe, mas questionem, procure saber o que ele entende, procure perguntar qual é a base bíblica. Se o seu pastor sair com um ensino novo, uma ideia nova, qual que é o fundamento bíblico, pastor? Seja como os bereanos, que consultavam aquilo que estavam sendo ensinados. Igrejas saudáveis é uma proteção para que você não se torne vítima, né, de um falso ensino religioso. E sobretudo, conhecimento das Escrituras. Você precisa conhecer as Escrituras. Escrituras explicadas pelas Escrituras, ou seja, a Bíblia é sua própria intérprete. Tornar as frases no sentido que indica o conjunto da frase, o contexto. Leia a Bíblia corretamente. Como nós ouvimos aqui, você é livre para examinar, mas você não é livre para interpretar. A interpretação depende de vários elementos da exegese bíblica. O conhecimento, às vezes, das línguas originais. E por falta desse tipo de conhecimento, nós somos enganados facilmente. Mas há muitas obras. As livrarias, em lugar de você correr lá e comprar um livro de motivação do Lair Ribeiro, né? Compre uma obra teológica, compre um livro de teologia sistemática, compre a lição bíblica da escola dominical. Se a sua igreja não tem escola bíblica dominical, compre a lição da escola bíblica dominical de uma outra denominação para você estudar em casa. Mas procure ter um conhecimento fundamentado das Escrituras. Amém? Eu ia passar com vocês por algumas perguntas, mas o tempo não é possível. Mas rapidamente, só para vocês ficarem se perguntando, tá? Quantos deuses existem? 1, somente Jeová. 2, Jesus e o Pai. Deus e o diabo, o bem e o mal, ou nenhum? O que você responderia a uma pergunta como essa? Defina a Santíssima Trindade. 3 deuses unidos e iguais, 3 manifestações de uma pessoa divina, um só Deus em 3 pessoas eternas e divinas. Quem é Jesus? Um homem que se tornou Deus na ressurreição, um anjo eterno que se tornou homem, o Messias criado por Deus em Maria, ou Deus encarnado sempre eterno? Quantas naturezas Jesus possui? A humana e a divina desde a eternidade, a humana devido à encarnação, a divina, pois sempre existiu, a divina desde a eternidade e a humana a partir da encarnação. Sobre o Espírito Santo é correto afirmar que ele é a energia de Deus, que ele é uma das pessoas divinas eternas, que o Espírito de Jesus após a sua ascensão, que ele é o Espírito de Jesus após a sua ascensão, ele é uma força de expressão que se refere ao próprio Deus. O que é a salvação? É uma obra da fé que nasce no coração? É uma ação graciosa e soberana de Deus? Ou é um estado de espírito futuro no céu? O que é e onde fica o inferno? É um estado de espírito psicológico? É um lugar real no centro da terra? É em outro planeta ou lugar do universo? Ou é um lugar de condenação no mundo espiritual? Quem é o diabo? É um Deus rival do Deus verdadeiro? É uma força impessoal do mal? É um anjo caído, inimigo de Deus e do seu povo e da humanidade? Alguns estão tentando responder aí, né? Sobre o pecado é correto afirmar que ele não existe de fato apenas na mente das pessoas, é um estado de consciência sem Deus, rebelião às leis de Deus e à sua vontade, um demônio que será derrotado na volta de Jesus. Porque tem gente que pensa que pecado, sai em nome de Jesus, o cara está em adultério, você tem que se arrepender, cara. Pecado se cura se arrependendo, não é expulsando, nada disso, né? Falando em línguas, né? Sai, não. Natureza humana é basicamente pecaminosa, boa ou neutra? Sobre a Bíblia, qual a afirmativa correta? Ela contém a palavra de Deus, ela é um registro humano sobre Deus,
e o seu povo Israel e a igreja, é um livro inspirado e inerrante ou foi escrita por Deus e seus anjos? O que é a igreja? Uma comunidade de salvos sem pecados, um grupo humano que crê em Deus, o corpo místico de Cristo? Vamos entrar na última parte. Então veja, são perguntas que nós poderíamos ver aqui, mas você tem que encontrar. Quando você responde, a alternativa C, B, né, conforme a resposta de vocês. Mas tá bom, e o texto bíblico? Como é que você vai mostrar isso nas Escrituras? E é por isso que nós somos carentes de um ensino da palavra de Deus, de recorrermos à palavra de Deus. Então, a partir dos próximos temas que nós estaremos ministrando, nós tentaremos fazer isso assim, ponto a ponto, analisando versículos bíblicos, para que os irmãos compreendam a necessidade de se aprender a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Uma salva de palmas para o pastor Jamiesso, amém?